anos, hein, gente? Quem já acompanhou todo esse processo? Passou 13 anos da sua vida aí, ó. Espero que bem vividos, né? Pode sentar, filho, pode sentar lá. Obrigada, amor. Morre de timidez. Mas gente, então, nós estamos aqui agradecendo e louvando a Deus pela igreja, por todo esse processo de vocês estarem conosco na obra, fazendo a evangelização conosco desta forma de apoio. E queremos muito que vocês sempre se sintam parte disso. É o que a gente sempre vê em todo ano, que parece que foi o mês passado que a gente chegou, não sei se você percebe, mas a vida está voando, não mais corre, mas voa. E é verdade, o ano passado, a gente sempre precisa falar isso para vocês. Vocês são parte da nossa história. Nós temos 30 anos em missões e 20 anos com vocês. E isso para nós é um privilégio. A gente conta isso como testemunho para os nossos companheiros lá de missão. Fala, nós temos pessoas, nós temos igrejas lá em Jundiaí. A nossa igreja é nossa parceira, é nossa apoiadora, ela vai conosco e é um privilégio para a gente falar isso, porque a gente não se sente sozinho. Sabe, irmão, sabe o que é você se sentir sozinho? Você já se sentiu sozinho? É muito duro. Quando a gente deixa renunciar pai e mãe para missões, é muito difícil, porque você vai para um campo onde você não tem ninguém, você não conhece ninguém. E quando a gente encontra assim, pessoas como vocês, que já têm história conosco, a gente fala assim, a gente não está só, e a gente conta isso como testemunho para os missionários que estão iniciando a carreira. Fala, vocês têm que acreditar que se o Senhor chamou, o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai levantar pessoas maravilhosas como Ele fez conosco. Ele não vai te deixar sozinho. E eu lembro, e eu falei aqui com o Baby, Baby. Quem não sabe, ele é meu Baby, né? Não está acostumado com o Baby? Eu chamo ele de Baby. É uma história longa que depois, de repente, a gente consegue contar. Mas, em cima de Provérbios. Baby, segura aqui para mim. Provérbios. Fala assim. Esse foi o meu chamado para missões. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para a matança ou para serem mortos. Isso é um texto que ele me arrancou de Curitiba. Ele me arrancou. Porque eu entendi que o Senhor me chamou com uma missão, com um propósito. Mas o propósito que Deus me falou é para ir e estar onde Ele me mandar. E isso me inquietou. Eu acho que isso é uma das coisas que começou a me mover dentro de Curitiba, antes de eu entrar de cabeça em missões. Eu não podia parar de olhar para as pessoas nas praças, no ônibus, na escola onde eu trabalhava, e eu não conseguia parar de falar de Jesus. Sabe? Porque Jesus mudou minha vida completamente. Eu passava tempos dentro do meu quarto e falava, Jesus, muda a minha vida, porque eu não me aceitava. Eu não achava que eu tinha muita utilidade na vida. A não ser ter que trabalhar, ter que estudar, né, para ver se eu conseguia algo mais para mim. E aí Deus me falou, seu propósito é grande, é amplo. Na minha visão, você tem tantas coisas que você pode fazer para que mude a história de muita gente, como eu estou mudando a sua história. E esse versículo me arrancou de Curitiba. Eu não sei qual é a missão que Deus está te dando, mas isso Ele vai te falar lá no seu tempo silencioso, entre você e Ele. A voz de Deus, né, Renata? Nós estávamos falando ontem. A voz de Deus, ela é poderosa. Ela te inquieta. Ela te incomoda. Ela te dá coceira para que você faça coisas em nome dEle. A sua vida já não é por si preciosa mais. É preciosa para muito mais coisas. E eu entendi que a minha vida era preciosa para muito mais. E isso me tirou da minha vidinha lá de Curitiba
Mas isso é uma missão que Deus me deu. Você é capaz de descobrir a sua missão. Né? E a gente está vendo que Deus tem levantado essa igreja com essa amplitude, com muitas coisas para que nós possamos fazer em nome de Jesus antes que Ele venha. E eu vou falar para vocês, irmãos, antes de passar para o meu baby, que nós temos um tempo, e nós estamos dividindo aqui. Eu acho que a gente falou para vocês sobre a minha quebradura, né, pastor? Vamos dividir o tempo, né, pastor? Senão a mulher fala muito. Mas eu passei esse ano, assim, contando desse ano rapidamente, a gente trabalhando muito com as famílias, e a gente levou com o curso daqui, o ano passado, a gente fez o curso de criação de filhos intensivo, para que a gente pudesse trabalhar lá na região onde a gente mora. E a gente está trabalhando com a criação de filhos também. Mas antes da gente iniciar, muito bom, esse curso de criação de filhos, nós estávamos passando algumas lutas que a gente não estava atento. E a gente esqueceu de pedir até oração para os irmãos, para orar mais especificamente. E quando aconteceu esse momento dessa quebradura aqui, a gente falou, nossa, tem um mundo espiritual também envolvido em tudo isso. Eu tenho que estar atento. Eu tenho uma missão, mas é uma missão que não é simplesmente física, é uma missão espiritual. E eu, dentro desse momento que a gente estava fazendo atividade com essas mães, eu caí. Contando o processo desse momento, eu caí, irmãos. E eu senti que eu fui derrubada. Eu não caí à toa, eu fui derrubada. Aí eu me levantei. E eu falei, não, que é isso? Fui lá continuar a atividade com essas mães, que a gente estava promovendo uma atividade com elas. Caí de novo. E nesse momento eu quebrei o meu pé, o meu tornozelo. E eu falei, nossa, gente, desculpa aí, eu tenho que ir para a UPA. O Raul me levou no colo, correndo para a UPA. E eu falei assim, nossa, Deus, o que é isso? Cheguei lá na UPA, meus irmãos, caí de novo. Epa, atenção, Silvana. Né, baby? Atenção. Nós estamos numa missão em nome de Cristo. E a gente tem que estar atento aonde a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. Porque as crises, problemas vêm, as dificuldades vêm, as batalhas vêm. E se eu me acoo, vou para trás, eu paro. A obra que Deus tem para fazer através de mim e em mim. E naquele momento eu entendi, e a gente se uniu em oração, e eu levei aqui 7 pinos, estou com a marca, estou com uma marca, 7 pinos, essa placa, mas continuando a fazer a obra de Deus, ainda com mais atenção e empenho, em nome de Jesus. Então, obrigado, queridos. Esse é o testemunho que eu queria dar para vocês. Vocês acompanharam o meu processo. Estou andando já, chega de muleta. Em nome de Jesus, e estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Atento para aqueles que estão morrendo como eu estava. E o Senhor me tirou da morte para ser testemunha da glória de Deus. Queridos, o mundo espiritual, a gente tem que estar atento a isso. Muitas vezes a gente vê tudo como natural. E a gente esquece que existe uma guerra. Silvana esqueceu até de comentar. Passaram-se alguns dias, né, semanas, e a gente voltou lá na escola, e uma das mães, ela fez um comentário, que era uma escola infantil que estava trabalhando. O filho dela, uma criança, chegou para mim e falou assim, mãe, você viu o homem de capa preta empurrando a tia? E ela falou assim, que era para ser uma coisa bem pior. A gente tem que estar atentos, queridos, porque Deus, Ele nos desafia, mas Ele quer também que a gente esteja atento. Esteja atento. Muitas vezes a gente vê tudo natural, o que está acontecendo dentro de casa. Não é natural. Nós vivemos e nós trabalhamos para o Senhor dos Exércitos. E na sua missão tem guerra, tem batalha, fica atento. Porque a gente deixa tudo tão natural e a gente vai recebendo natural e a gente esquece que muitas vezes tem que estar atento. A gente faz trabalho, gente, em zona de prostituição. Imagina, é muita carga. A gente faz trabalho com famílias que estão quebradas. É carga. O diabo não está satisfeito com a tua vida. O fato de você estar vindo neste lugar, você já está comprando uma briga.
você está comprando uma briga. Porque aquele que odeia o seu Senhor também te odeia. E ele vai fazer de tudo. E se você é alguém que está fazendo algo para ele, pode saber que vem. Gente, mas tem um detalhe importante. Ele é vencedor. E não é para a gente ter medo. Não é para ter medo. Fazer a obra dele não é para ter medo, é para nos deixar mais fortes. Sabendo que nós estamos fazendo a vontade dele. Eu lembro que estava na rua, querido, e muitas vezes a gente olha natural. Não é natural, esteja atento. A gente estava na rua e a gente estava no parquezinho, no parque. Sabe esse parque infantil? E tinha uma menina que estava lá cuidando, imagina, um lugar de alegria, um lugar de todo mundo feliz, né? Que a gente vai trabalhar com prostituta, a gente sabe que é uma palavra, é claro. Né? Você está ali porque elas não são felizes. É fácil. Você vai no trabalho onde o ambiente demonstra tudo, é fácil, você já sabe. Mas muitas vezes a gente esquece que tem gente ao nosso redor. Essa menina, ela estava no lugar que parecia ser feliz. Ela estava cuidando dos brinquedos. Estava proporcionando alegria, né, para todo mundo. Mas a gente estava lá e Deus colocou assim, olha, bem no nosso coração. De chegar para ela e falar assim, olha, nós temos uma mensagem para você. E é uma mensagem bem batida, viu, gente? Que a gente usa muito. Mas a mensagem de Deus, ela não envelhece. Porque a necessidade do homem é a mesma. Pode vir gerações, pode mudar o contexto, mas o homem tem a mesma necessidade. E a gente chegou para aquela moça e falou assim, olha, você é especial para Deus. Aí foi muito engraçado, porque imagina, crianças entrando, os pais esperando, e a gente lá e aquela moça chorando. Ela estava solitária. Ela estava triste, se sentindo nada e dando alegria para os outros. Imagina, que situação, eu acho que deve ser conflitante para ela. Ela está num ambiente que promove alegria quando ela mesma não tinha nada. E ela começou a abrir o coração para a gente ali, sabe? Abriu o coração. E lá naquele lugar, gente, é muito engraçado. Deus não tem lugar específico para agir. Mas eu acredito que Deus, ele tem, sabe o quê? Agendamentos divinos. Ele tem agendamentos divinos. Você tem que estar atento. Tem pessoas que estão na tua vida e faz parte de um agendamento divino, porque Deus quer usar você para conversar. É só você estar atento. E não precisa estar tudo mal. Basta a gente estar atento. O que ele vai falar para você? Silvana disse aí, a tua missão. Você não está nessa igreja à toa. Você não está aqui, não é acidente. Você está aqui com um propósito. E é um propósito maior do que você pode imaginar. Porque o propósito de Deus sobre nossas vidas é um propósito divino. É um propósito que muda a eternidade. Esteja atento. Muito mais atento do que o que acontece no mundo espiritual. Esteja atento à voz dele. Porque ele te diz quando. Ele te diz a hora. E a gente só tem que aprender. Né? Quando a gente trabalhou na China, só um tempinho, pastor. Um minuto. Que foi muito difícil para a gente, porque a gente estava trabalhando e lá você não pode pregar. Você não pode pregar. É difícil, porque não é assim, você nunca sabe quem está do teu lado. E qual era o desafio nosso? Porque o pessoal que a gente estava trabalhando falou o seguinte, quem sou eu para dizer quando você deve ou não deve falar de Jesus? Só que ele jogou uma bomba para a gente. Ele falou o seguinte, eu só quero que vocês tenham certeza. Porque a hora que você falar é o momento de Deus. Porque se você errar, a gente é mandado embora. Olha que pressão. Queridos, Deus tem um momento. E Ele tem um momento onde Ele quer usar você. Ele quer usar você. Não tenha medo. Batalha, olha, talvez você não sabe. Mas a gente vive debaixo de batalha, isso é normal. É normal, não é para ter medo. Sempre vai ter batalha. E vou dizer uma coisa, enquanto você estiver nessa terra,
vai ter batalha. E Jesus falou que, olha, eu não peço que os tire mas os livre. Olha que palavra poderosa. Então não é para ter medo, mas é você esteja atento. Deus tem divinos encontros, agendamentos, aonde você é a pessoa principal desse agendamento, sabia? Ele quer você, porque naquele lugar, naquele ambiente, é você que tem a palavra certa. Naquele momento, naquela circunstância, é você que tem a palavra certa. Então, esteja atento, porque você foi chamado com um propósito, para andar em um propósito e agir dentro desse propósito de Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Ô Nicolas, por favor, Nicolas, vem aqui. Não vamos perder esse momento, não. Vamos orar por eles. Vamos ficar de pé. Vamos, todos os irmãos, apesar do calor, né? Os irmãos puderem vir aqui e pôr as mãos sobre eles. Vamos abençoar essa família que foi para o campo, está no campo. 30 anos de dedicação, né? Muito importante, muito importante. Pode levantar sua mão, pode saber que ao levantar sua mão, está levantando as mãos aos céus e em direção a esses irmãos. Senhor Jesus, nós amamos o Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Está cuidando de Haldson, Silvana, seu filho. E nós cremos que a vida deles foi separada para que muitos frutos sejam colhidos. E naquele grande dia, quando encontrarmos contigo, estaremos participando desta alegria. E termos contribuído para que esses frutos existissem. Nós oramos pela saúde, nós oramos pela unção, pela ousadia, mas principalmente, como o Haldson falou, pelo discernimento do momento certo de lançar a semente onde o Senhor mandou. Que eles possam ser frutíferos cada dia, possam ser guardados por Ti cada dia. E nos momentos em que os seus pés resvalam, no momento em que a sombra da morte e todas as lutas do inferno se levantam, eles possam saber que a aliança do sangue está feita de uma vez por todas, e se é a nossa segurança e a deles também. Nós te agradecemos pelos vínculos que nos unem. E nós oramos para que eles se reforcem, se renovem a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos fiquem à vontade para depois estarem ofertando na vida deles. Ofertem diretamente na vida deles. Não perca a oportunidade. Não saia daqui hoje sem ofertar na vida deles. Tá? Vá neles e contribua para esse ministério. Não sei se vocês ficaram... Eles estão na casa do Renato e da Cidinha. Everton da Adriana. Everton e Adriana. Muito bem. João e Rebeca, por favor, fiquem em pé um pouquinho. Eles falaram sobre o curso intensivo que eles fizeram aqui sobre educação de filhos. Em fevereiro vai ter um novo curso intensivo. Está aqui João e Rebeca. Não saia daqui hoje se você se interessar de procurá-los. Depois nós vamos estar colocando no aplicativo, vamos estar anunciando mais, vamos estar passando aqui mais avisos sobre esse dia em fevereiro que vai ter o encontro. É uma bênção. Obrigado, João. Obrigado, Rebeca. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor continue sobre nós, como tem estado aqui. Graças a Deus. Tenho muita alegria de voltar a falar com os irmãos. Aqui, como somos muitos pregadores, né? As escalas são espaçadas. Graças a Deus pela abundância. Mas hoje começa aquele período de evasão, né? Onde os irmãos, alguns indo para suas missões já pré-estabelecidas, como Tony
e outros, Jamê, Marion indo para Estados Unidos visitar filhos, e vai por aí. Muitos outros, pastor Francisco viajando também. Então, nós estamos num período em que precisamos também ficar atentos para não faltar nada, não é verdade? Aos que ficaram. Muito bem. Eu tô muito alegre, eu não posso deixar de falar. Eu tenho 2 amigos aqui, Josué e Deise. Queria que eles ficassem de pé, por favor, vá. Eles são meus amigos. A Deise é prima da Edna e do Zé Roberto Sanguim. Josué, o marido da Deise. E são meus amigos há muitos anos. Não tinha nem barba, nem cabelo branco, né, José? Obrigado, viu? E eu sinto uma alegria imensa, porque são meus queridos, meus próximos demais. Tem um casal, eu não sei se está aqui também, o Rick e a Jaque não vieram, não, né? Não. Também estão vindo aqui, eu gostaria de apresentá-los. Depois dar um abraço neles, são gente muito querida nossa. Veteranos na obra do Senhor aqui em Jundiaí. Tem uma história muito especial na nossa história, numa parte muito importante. Como eu sempre estou citando a história, hoje eu vou começar citando a história. Irmãos, eu tenho só umas reflexões, uma proclamação para fazer com os irmãos nessa manhã. Eu tenho sempre uma tendência a ficar relacionando fatos do passado, do presente, para entender o que Deus está fazendo. Muito obrigado, Flavinho. E eu quero relembrar hoje um fato histórico muito importante. Todos, ou a grande maioria conhece, mas alguns talvez não estejam tão atentos, que é o período em que Deus nos conduziu a reunir aquelas 4 congregações que acabaram se tornando esta congregação aqui. Muito bem. Há 2 anos atrás, um pouco menos, que é o Carnaval de 2016, nós estávamos trabalhando nesse processo de estar juntos. E era um processo extremamente difícil. Quase, eu diria assim, humanamente falando, era impossível. Mas nós tínhamos um chamado e uma palavra. Era a única coisa que nós tínhamos. Eu estou falando nós, pastores e obreiros, mas existiam muitas dúvidas da real possibilidade de nós realmente nos juntarmos, apesar de estarmos usando este lugar aqui, 2 congregações de manhã e 2 à noite. A verdade é que nós estávamos naquele período, um período de grandes dúvidas, um período de grandes nuvens escuras. Nossos corações não estavam unidos. Quando eu falo nosso, eu estou falando em nome da liderança da igreja, 12 pastores aproximadamente. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande de acreditarmos que Deus ia fazer o milagre da nossa união, da nossa unidade como igreja. Não havia, parece, muitas chaves precisavam ser ligadas. Sabe aquelas combinações de lançar foguete? Liga uma, depois a outra, depois... Nós não sabíamos a ordem de ligar esse negócio. Era muita chave, pouco conhecimento, pouca sabedoria para aquele momento. Mas nós já estávamos juntos, Jundiaí já sabia que nós estávamos juntos, a cidade sabia, quem sabe o Brasil sabia que nós estávamos tentando fazer isso, e nós sabíamos que pesava sobre nós a responsabilidade de sermos maduros para conduzir esse processo. Então havia uma proposta, havia uma pergunta não respondida, havia uma expectativa, e que nós achávamos que não tínhamos competência para fazer o que tinha que ser feito. Isso 6 meses antes do Carnaval de 2016. A verdade, irmãos, é que ao longo desse período dos 6 meses, até a véspera desse encontro que nós tivemos, naquela chácara, perto da minha chácara ali, vocês lembram? Foi mais ou menos improvisado, que Clésio carregou lá umas tendas, começou a chover, era uma bagunça. Parecia que não ia acontecer nada.
Mas na véspera daquele dia, nós nos reunimos para acertar os detalhes daquele encontro entre nós, pastores e líderes. E na véspera daquele encontro, o diabo nos atacou fortemente e quase tivemos um rompimento definitivo. Foi um negócio muito, muito sério. Nós não sabíamos o que ia acontecer no outro dia. Mas tinha uma chave, a última, que era para ser ligada, a última, que era a questão das finanças, como que resolve o problema de 4 congregações, com culturas diferentes, com níveis sociais diferentes, com expectativas diferentes, como é que junta tudo, e quando fala em dinheiro, irmãos, nós falamos na vida, no nosso dia a dia, como é que resolve esse negócio? Mas no último dia Deus ligou a chave, e uma pessoa se levantou e falou, eu assumo essa responsabilidade, foi o irmão Renato, né? Vocês sabem disso? História, já é história. E nós acordamos para o fato que Deus estava fazendo. E naquele encontro, Deus nos deu uma palavra definitiva e nós estamos aqui por causa daquela palavra. Juntos, na mesma hora, no mesmo lugar, somos uma congregação, rompendo os laços, ou rompendo as barreiras, não é? E quebrando os laços passados, muitos de nós, para estarmos juntos. Foi um milagre. E naquele dia, Deus me deu uma visão, que a igreja iria ter um tempo debaixo da nuvem. Eu senti, eu tenho a impressão que eu falei lá, que Deus ia nos assentar no deserto, iria nos alimentar, para que nós repousássemos das nossas fadigas daquela jornada anterior, que tinha sido terrível, desgastante, difícil e complicada. E a partir daquele momento, Deus começou a nos dar descanso, momentos de grande refrigério. Nós temos tido coisas maravilhosas acontecendo, aliás, o coral, parabéns, Edna. Deus abençoe. É lindo, isso é coisa de Deus, né? Isso é o nosso maná que está caindo sobre nós, assim, né? Aquela coisa boa, chovendo o alimento de Deus sobre nós. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, é um momento maravilhoso, não é confortável, irmãos? Vocês não estão se sentindo confortáveis? Mas vai acabar. É essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Vai acabar. A nuvem não levantava de vez em quando, ia embora e tinha que levantar acampamento. Vamos. Primeiro tabernáculo, levitas, todo mundo, vamos desarmar, vamos arrumar aquela movimentação e tal, criança para cá, criança para lá, tenda, bicho, animal, sei lá o que, né? Vamos embora. Eu vou arriscar que eu tenho uma palavra para os irmãos. Deus nos deu, está nos dando 2 anos de refrigério, descanso, recuperação, restauração, refinamento dos nossos relacionamentos. Foi bom, não foi? Vai continuar, não vai acabar isso, por favor, né? Não estou falando que isso vai acabar. Se Satanás estiver ouvindo aqui, ele está enganado, tá? Vai continuar nossos vínculos, nosso amor, nossas ligações e nossos momentos de grande alegria na presença de Deus. Vai continuar, amém? Então, amém, graças a Deus. Mas nós temos sido incomodados. Eu quero pedir os irmãos lá do audiovisual, se puder, coloque aqui Atos 1:18, por favor. Os irmãos podem abrir em Atos 1:18. Que é a continuação da palavra do Raul de Sussurvana. Eu acho que eles podiam ter falado mais. Falaram exatamente o que Deus estava querendo nos falar, nos trouxeram esse recado de Deus, e eu acho que está totalmente dentro. Eu falar ou vocês falar, eu acho que o Espírito Santo ia falar do mesmo jeito. Então o relógio talvez tenha atrapalhado vocês, mas amém. Fica para a próxima. Então Atos 1:18, tem 2 versões aqui, aliás, esses nossos smartphones nos deixam viciados em um monte de traduções, né? Eu tenho o tradicional que diz... Mas, vamos ler juntos? Mas, vocês conseguem ler? Ninguém trouxe Bíblia? Oba, então vamos lá. Ah, apareceu lá, vai lá. Ora, não. Não. É o Atos 1:8, perdão. Fecha isso aqui, pai. Ô, louco.
Nada disso, adquirir o campo, nada. Para com isso. Oba, vamos lá. Vamos então? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Recebereis poder. Você não vai, você vai receber poder, e vai por causa do poder. Amém? Você não vai. Não precisa ir. Você precisa receber poder. Tá bom? Mas tem um outro texto aqui na minha Bíblia que fala um jeito diferente. Vamos lá. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Mas aqui tem um outro. Quer ver? Recebereis poder e vão fazer enquanto vão. Enquanto vocês vão. Aqui, ó, na King James. Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho. Enquanto estiverem indo. Então aqui, recebereis poder para fazer. Mas aqui dá a impressão, nessa outra versão, que enquanto nós estivermos indo, nós vamos recebendo mais poder, como aqueles discípulos que foram de 2 em 2 para pregar, para avisar sobre as boas novas, para pregar o evangelho do reino, e voltaram e falaram: Senhor, que coisa maluca, até os demônios se submetem a nós, e as pessoas são curadas. Eles tinham poder antes? Não, eles só receberam um sopro e não sabiam que tinha poder. Eles não sabiam que eles tinham poder. E você talvez não saiba que você tem poder de Jesus Cristo em você, porque você já recebeu o sopro. Amém, igreja? Muito bem. Então, vou falar uns dados geográficos e históricos. Nós estamos em Jundiaí. Nós não somos uma congregação, como vocês queiram dizer, uma igreja. E a gente costuma falar congregação, até vou explicar por que nós mudamos um pouco o termo. Os irmãos têm nos ensinado isso, e eu acho que vale. A igreja é uma só em Jundiaí, amém? Todos os salvos em Jesus Cristo, todos que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, receberam o seu Espírito Santo, são da igreja em Jundiaí. Eles não são de uma igreja, eles são da igreja. Nós somos uma dessas congregações. Infelizmente, não pergunta como é que isso vai ser resolvido, com os nomes, denominações e tudo, eu não sei. Não é problema meu, eu me preocupo, eu tenho peso, mas é uma coisa que só Deus pode falar como é que resolve. Esse negócio de tanta divisão, né? Está por acaso Cristo está dividido em Assembleia de Deus, Congregação Batista e outras coisas? Claro que não, o corpo de Cristo é um, e nessa cidade nós somos uma igreja. Nós somos uma congregação dessa grande igreja que faz parte do corpo de Cristo que está aqui nessa cidade. Por isso que eu falo congregação, tá bom? Então não estou diminuindo o status do nosso ajuntamento, mas nós somos parte. Para que eu diga que todos são salvos em Cristo são da igreja, eu preciso dizer que eu sou uma congregação que faz parte da igreja em Jundiaí. Se os irmãos quiserem adotar essa terminologia, vai ser muito bom, porque nós precisamos entender que Jundiaí tem uma história que precisa ser resolvida. Irmãos, talvez nós sejamos uma congregação não melhor, não somos melhor, com certeza, talvez não melhor, talvez nós sejamos, nem na escala do 0 a 10, não sei se nós somos 5, talvez seja. Porque tem igreja de sucesso, tem igreja com 10 mil membros, com templos gloriosos, com trabalho missionário para todo lado. Somos melhores, nós somos só uma congregação lutando para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, enquanto estamos juntos. Amém, irmãos? Muito bem. Então, esta congregação talvez tenha um chamado específico. Propósito. Vocês falaram aqui, não é?
precisamos saber qual é o propósito de estarmos juntos. Nós não podemos admitir que estar aqui uma vez por semana, aos domingos, recebendo essa graça, recebendo esse maná maravilhoso, seja tudo que Deus tem para nós. Certo, Maurício? Não é. Com certeza não é. Deus está trabalhando em nossos corações para que nós aqui tenhamos vínculos fortes, como uma família, que se preocupa um com o outro, e conversa um com o outro, e abençoa um com o outro. Eu não posso abençoar a cidade inteira de uma vez. Imagina, eu não dou conta de 10. Né? Não dou conta, eu não dou conta de 10. E você também não. Mas nós damos conta uns dos outros, ligando-nos uns aos outros e fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. Amém? Então você faz parte de uma redezinha aqui, bem junta, bem amarrada, né? Uns com os outros, para receber esse maná, essa graça de Deus, para ir. Não é para ficar aqui dentro, para ir. E aí vem aquilo que eu tenho sentido. Eu tenho sentido, vírgula. Eu estou sentindo por causa dos outros irmãos que também estão sentindo. Estou falando eu, mas sou parte de uma liderança de muitos homens e mulheres. Porém, eu tenho impressão, quando eu falei que esse tempo de refrigério, descanso e recuperação está terminando, no sentido de que nós temos que entender que esta cidade está sob nossa responsabilidade. Você aceita essa incumbência, querido? Nós não somos, como eu disse, não somos os melhores. Mas nós temos uma missão muito clara, e está ficando cada dia mais clara para nós. Primeira coisa, nós temos responsabilidade de resgate aos perdidos. Nós precisamos entender que o nosso chamado primeiro é anunciar as boas novas para resgatar perdidos. Eu estou incomodado com uma coisa muito específica. Talvez você não precisa nem concordar comigo, obviamente são pensamentos. Eu venho aqui na frente, às vezes fico refletindo e falando e pensando alto junto com os irmãos. Mas eu falei com o irmão esses dias, falei, o que a nossa reunião aqui afeta o nosso bairro? No que ela afeta? Talvez o vizinho aí fique incomodado com o som, o de cá briga porque os carros pararam na frente. É isso que afeta. Mas nós não causamos nenhum frisson na vizinhança. Tem uma outra igreja aqui em cima, né? Uma congregação cristã. Eu morava ali do lado. Nunca senti nada. A igreja está se tornando inócua. Inócua é uma palavra difícil, mas quer dizer, sem efeito em suas reuniões. Eu acredito, irmãos, que um dia nós vamos reunir e nós vamos abalar essa cidade. Vai ter um som quando nós reunimos. Um som do Espírito. Um som que atrai as pessoas. Lê lá quando é que a igreja em Jerusalém se formou. Sabe por que as pessoas correram? Porque elas ouviram um som, um barulho, uma coisa ventando. E elas foram correndo lá para ver o que estava acontecendo. Eu quero ver um dia entrar gente correndo aqui para ver o que está acontecendo. O bombeiro, né, que já aconteceu, né? O bombeiro aí na frente, está saindo fumaça, vamos apagar. Shhh. Nós não afetamos ninguém sentados aqui. Nós afetamos a nós mesmos, graças a Deus, né? Eu saio daqui alimentado, me sentindo amado por Deus, me sentindo amado pelos irmãos, amando os irmãos, e renovo meus vínculos. Amém! Tudo coisa maravilhosa, não pode deixar de acontecer, tá bom? Ninguém vai dizer, o Paulo falou que a reunião não é importante. A reunião é muito importante, porque é onde eu digo, no mundo espiritual, que eu faço parte do corpo de Cristo. Por isso que Paulo falou, Paulo, o escritor dos Hebreus, né? Bernardo, não sei quem é. Por isso que o escritor dos Hebreus fala, não deixa de reunir. Eu posso falar de cátedra. Você deixa de reunir, você fica uma presa muito fácil. Os pensamentos vão te seduzir. O amor ao mundo vai te seduzir. As suas impressões erradas a seu respeito vão se cumprir. Mas quando você vem aqui, tudo isso é lavado, tudo isso é limpo pela palavra, pela comunhão. E você passa a semana pensando outra coisa que não em você só.
Você passa pensando em coisas do Senhor, a reunião, na bênção, no cântico, na palavra, na comunhão, naquele irmão que orou com você. É importante. Reunião geral é muito. Eu estou falando isso porque durante muito tempo foi dito: reunião geral não tem importância nenhuma. Tem toda a importância do mundo e você precisa reunir. Amém? Mas tem mais coisa que isso. E falando o que eu disse, falar geograficamente, o Abinério falou um dia que Jundiaí é uma cidade, uma região cercada por uma decápolis. Ó, que nome bonito. Aprenderam uma nova, vamos aprender uma nova hoje. O que é uma decápolis? 10 cidades. E aí eu fui fazer a conta no mapinha, e Jundiaí é cercada por 10 cidades. E nós estamos orando. Eu falo nós, estou falando o presbitério, alguns obreiros juntos. Nós estamos orando sobre a missão que Deus tem nos dado a respeito de Jundiaí e dessa decápolis. São aproximadamente 800 mil habitantes, entre 800 mil e 1 milhão de habitantes, considerando a nossa circunvizinhança. Aí você fala, irmão, mas tem uma igreja em cada esquina. Eu não estou falando de salão de igreja, onde os irmãos reúnem. Eu estou falando de pessoas desesperadas, perdidas pelas ruas, pelas casas, e cheias de doenças e fraquezas, e precisando de uma palavra de anúncio, para que ela seja resgatada das garras de Satanás. Eu não estou falando quantas igrejas tem, estou falando de quantas pessoas tem nesses 800 milhões de pessoas. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos 400 milhões estão precisando ser resgatados, se não mais. Vamos falar que 400 milhões são convertidos. Vamos falar. Não é. Oh, milhões, eu estou falando? Meu Deus. Eu estou pensando no Brasil e Estados Unidos, talvez. 400 mil, obrigado, Abinério. 400 mil. Pelo menos, vamos falar, 50% frequenta a igreja, vai. Irmãos, tem mais 400 mil perdidos, sem Deus, que vão indo para o inferno. Querida, eu vou falar uma coisa para você. Eu sinto uma coisa que não faz sentido na minha vida. A pessoa é tocada por Deus, é investida de um ministério de evangelismo, um dom fundamental, e nós pegamos essas pessoas e mandamos embora. Elas precisavam ficar aqui pondo fogo em nós. Viu, irmã? Está errado. Tá bom que você está lá, graças a Deus, vocês, viu, Raul? Graças a Deus por vocês. Mas Deus precisa nos dar essa coceira de não sentirmos sossego enquanto as pessoas não ouvirem de Jesus. Você crê que Deus pode nos dar um batismo desse? Nós precisamos ser batizados com esse amor pelo mundo, irmãos. Eu preguei aqui sobre converter a Deus. Lembram, né? Converter a Deus para converter ao Senhor, através de Jesus Cristo. Não é? Depois eu falei sobre converter ao corpo, que é submeter a igreja, entender que é o corpo de Cristo, que eu preciso me submeter aos irmãos, que eu preciso ter vínculos na nossa congregação, que eu preciso abrir minha vida. Tem muita coisa a falar sobre isso. A hora vamos falar. Mas nós precisamos nos converter ao mundo. Você fala, Paulo, mas está escrito, não ameis o mundo, porque nem as coisas que no mundo há. Ora, irmãos, não sejamos ingênuos. Deus, João 3,16, vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Amar o mundo de tal maneira. Essa é a conversão que nós precisamos no nosso coração. Converter, irmão, é receber essa unção, essa graça de ficar inquieto enquanto eu sei que uma pessoa está indo para o inferno. Nós estamos sem isso. Vamos reconhecer isso, irmãos? Nós estamos sem essa graça. Nós precisamos dessa graça. São 400 mil pessoas esperando que nós possamos abençoá-las com a palavra do resgate à disposição delas em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos essa missão, está pesando sobre nós. Eu espero que ao pesar sobre a liderança, comece a pesar também sobre toda a congregação. Nós precisamos de ministérios de evangelistas aqui, não para ir evangelizar, mas para nos ensinar a evangelizar.
Eu não sei, você não sabe, nós precisamos aprender, nós perdemos a prática de parar as pessoas. Né? Quem viveu o início, como aquele irmão Zé Roberto, lembra do Zé Roberto Careca que veio aqui? A gente não suportava não orar para uma pessoa. Não suportava não pregar para uma pessoa. Eu não tinha lugar, era no trem, era no ônibus, era no carnaval, era no Natal, era na rua. Vinha pedir uma esmola, não saía sem ouvir o evangelho e sem ajoelhar para nós orar e impor as mãos sobre a pessoa. Não tinha esse negócio. Mas agora tem, é outra moda, não sei. Virou aversão, ou aversão, ou versão, não sei. Nós precisamos parar. Nós temos irmãos aqui, que pouca gente sabe, que estão nas ruas, evangelizando, não é? Prostitutas, homossexuais, de todo lado, pessoas que estão sem esperança, mas eles têm feito isso. E essas pessoas têm vindo estar conosco. Não precisamos falar. As pessoas têm vindo aqui. Esses irmãos precisam falar conosco, eles precisam pregar para nós, eles precisam passar essa graça. Porque os ministérios fundamentais na igreja não são para fazer só. Eles são para ensinar a igreja a fazer o que tem que ser feito. Não é verdade? Então vocês estão comprometidos conosco, nesse sentido. Viu? Passar essa graça para a igreja. Porque a nova etapa, irmãos, nós queremos sair de dentro desse lugar para pôr fogo nessa Decápolis e nessa cidade. Você crê nisso? Nós estamos fazendo um anúncio só daquilo que está pesando sobre nós. Mas eu acredito que nós teremos um encontro agora, dia 1, 2, 3 de fevereiro, que aliás vou fazer um plim-plim aqui, desculpa, plim-plim não vale mais, né? Vou fazer uma merchandise. Não vai ter retiro em chácara, nada. A reunião vai ser aqui, dia 1, e não vai ser carnaval também. 1, 2 e 3 de fevereiro. Aqui, é sexta, sábado, domingo, né? Vai ser aqui, nós vamos nos reunir. Não sabemos, eu estou falando essa palavra, mas eu sei que mais do que isso Deus tem para falar conosco. Estamos nos preparando sobre isso. Porque vai ser o tempo em que o presbitério vai falar com a igreja sobre o que Deus tem nos falado para o próximo ano. Nós precisaremos de muita graça de Deus para entendermos como fazer. Como naquele carnaval lá, que nós estávamos reunidos, e nós não sabíamos o que fazer, mas nós sabíamos que tínhamos que fazer, e Deus fez acontecer. Nesse aqui também não sabemos, mas Deus vai falar como. Porque é Ele que fala como. Amém? Nós não sabemos. Fala, mas nós temos pastores muito maduros. Temos mesmo. Aliás, não só os que você sabe que tem. Tem até muitos aqui que são e que você nem sabe. E que são muito maduros. Aliás, aqui só tem de sargento para cima, né? Tem soldado raso. A congregação só tem sargento para cima. Aqui o mais bobinho sabe a Bíblia de cor, né? Então, eu queria dizer aos irmãos que nós precisamos orar, esperar, mas ter visão e saber que a nossa participação não é ser uma plateia no domingo de manhã. A nossa participação é carregar o peso por esses 400 ou 500, essas 400 ou 500 mil pessoas que estão indo para o inferno desesperadas, sem ter como estender, quem estenda a mão a elas. Como vocês contaram, uma menina sentada ali com a agenda de Deus marcada e vocês tinham que falar. Eu acho que nós temos que aprender os vários jeitos de semear. Talvez Deus levante você para sair daqui, atravessar a cidade e falar para uma pessoa lá sentada debaixo do viaduto. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não tenho prática, eu não sei falar, eu não conheço muito. Irmão, se não é problema teu, você só vai falar sim quando o Senhor chamar você, fala sim, Senhor. Eu quero receber essa responsabilidade de anunciar, de ir tocar naqueles que estão precisando. Tá bom? Deus vai fazer as pedras clamarem se nós não anunciarmos. Você quer ver pedra clamando? Eu já vi. Eu vou contar uma historinha rápida porque está findando meu tempo. Eu tenho um amigo, eu prego para ele acho que há 20 anos. Eu acho que eu prego mal porque ele não se converteu ainda. A filha dele, que era menos possível
se converteu, ele ficou brabo que ela se converteu. Tanto que ela se converteu que ele não sabe mais nem o que fazer com isso, né? Ela era adolescente, aluna da escola cristã, foi indo, se converteu. Ele ainda não. No colégio. Mas ele vai ganhar uma coroa de glória agora. Abinério, providencia lá. Desculpa, Renato. É que o Senhor falou assim, Paulo falou assim, um semeia, o outro escolhe. Estava semeado, você só colheu. E outro está dando crescimento que não somos nenhum de nós aqui. Pode dividir. Muito bem. Essa pessoa é uma pessoa muito mística, uma pessoa muito honesta. Eu diria um homem reto. É um homem sério. Mas ele é místico. É um espiritualista. E um dia, 11h30 da noite, estamos vindo da aula de Campinas. 11h30 da noite. Nós estávamos chegando aqui em Louveira. Eu estava dirigindo, ele falou, Paulo, no próximo viaduto você para. Eu não posso parar, acostamento. Ele falou, sobe aqui, dá a volta, para lá em cima. Eu falei, mas o que você vai fazer? Ele só fez assim. Puxou a carteira, tirou R$100, desceu o viaduto por baixo da ponte, chamou o cara que estava deitado. Tinha um cara deitado lá, sozinho. Irmão, no escuro, como é que você vê um homem? Ele foi lá, ele deu os R$100 com um bilhetinho do telefone dele. O que você precisar, me chama. As pedras clamando, irmão. As pedras clamando. Ele não tem nada para dar para aquele homem. Só aquele dinheiro e o número do celular, mais nada. E eu sei que não tem. Mas ele fez isso. Você já ouviu a voz do Espírito? Para e vai em tal lugar? Irmãos, pede a Deus. Vamos ser uma congregação que ouve. Ouve a agenda de Deus. Gostei disso, viu, Raul? Ouve a agenda de Deus. Talvez você vai levantar nessa manhã, Deus fala assim, não vai no seu compromisso, vai naquele lugar, naquela casa e leva alimento, ou leva um dinheiro, ou vai lá, bate e faz uma oração, porque eu vou curar aquela pessoa. Prega o evangelho com poder. Deus quer que o evangelho seja acompanhado de sinais e milagres. Nós queremos isso. Fala, irmão. É isso que nós queremos. Uma congregação contagiada pelo peso, pelos perdidos, pela responsabilidade que sobre nós pesa. Porque não é porque nós não estamos sentindo que a responsabilidade não está aí, viu, irmãos? Nós estamos sob uma forte responsabilidade. Nós não podemos ignorar o clamor de 500.000 pessoas e achar que está confortável sentar domingo de manhã aqui. Você pode dizer sim para isso, irmão? Graças a Deus. E tem uma outra coisa, só para terminar. Nós não sentimos vontade nenhuma de espalharmos-nos por essa Decápolis e por Jundiaí, que vai acontecer, vão surgir, eu não sei como vai ser, muitos grupos caseiros, comunidades caseiras, com pastores e pastoras, se levantando para acolher pessoas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que muitos de vocês são pastores e pastoras que precisam ser municiados por Deus, armados por Deus para essa tarefa de receber perdidos. Você quer isso? Fala sim, Senhor, eu quero. Não, se você não quer, fala não, mas se você quer e não sabe como, só fala quero, porque a única coisa que nós podemos falar, Senhor, nós não sabemos, mas nós queremos. Mas tem uma coisa que nós não queremos. Nós não queremos ser mais uma congregação, mais um grupo de irmãos chegando num lugar. Nós queremos promover a unidade do corpo de Cristo onde nós estivermos. Você crê nisso? Essa igreja, agora eu vou falar, essa igreja aqui, essa congregação, está lotada de dons. Você perguntar aqui quantos lidam com casais, quantos lidam com crianças,
Quantos lidam com terceira idade? Você vai ver que todos estão de alguma coisa fazendo algo meio escondido. Está lá, ninguém sabe. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Irmãos que recebem, estudam palavra com irmãos. Irmãos que ajudam financeiramente. Tem um irmão aqui que ele é responsável por várias viúvas na igreja e ninguém sabe. Graças a Deus. É para não saber mesmo. Mas, irmãos, nós queremos chegar num lugar e promover a edificação do corpo de Cristo onde estivermos. Sermos missionários do asfalto. E eles estão precisando o quê? Estão precisando de curso de casais? Nós vamos trabalhar com os casais da sua igreja. Vamos falar assim de sua igreja, porque todo mundo fala minha igreja, né? Não tem direito, que o único que tem igreja é Jesus Cristo, mas inventaram essa nossa minha igreja. Um dia a gente vai parar de falar isso. Nós precisamos saber que pessoas estão precisando de ensino da palavra. Nós temos vários irmãos aqui, por incrível que pareça, vários irmãos aqui que ministram a palavra no seminário da Assembleia de Deus. Viu, Raul? Essa igreja tem uma vocação. Sabia qual a vocação? Promover a edificação do corpo de Cristo nessa cidade. Você pode falar sim para essa vocação, irmãos? É por isso que nós somos meio diferentes. Nós não queremos pescar no aquário, nós não queremos que o outro venha, porque queremos resgatar perdidos e promover a unidade do corpo de Cristo. Esse é o novo tempo. Eu quero profetizar isso. Esse é o novo tempo dessa congregação. Nos espalharmos por essa Decápolis para resgatar perdidos e promover a edificação do corpo de Cristo, seja onde for. O que nos divide dos irmãos não é nada. O que nos divide do mundo é muito. Nós precisamos ser diferentes, ser convertidos, ser radicais nos valores de Cristo, nos valores cristãos, nos valores chamados judaicos cristãos. Nós vamos falar muito sobre isso, porque é aí que nós estamos apanhando. O mundo quer destruir esses valores, mas nós somos firmes. Se você não tem os valores de Cristo, se você não tem a graça, se você não é resgatado pelo sangue, você está fora. Precisa entrar. Nós vamos ajudar você a entrar. Nós vamos lá fora buscar você se for preciso. Nós vamos arrastar você para dentro. Não tem problema. Mas aqui dentro não pode ter divisão. Com nenhum irmão que seja resgatado por Deus. Nenhum irmão que crê em Jesus Cristo que foi salvo. Nós não podemos fazer diferença. Seja qual for a doutrina, qual for o ritual, qual for a coisa. Se ele é resgatado pelo sangue, ele é nosso irmão e é a igreja do corpo de Cristo. E se tem diferença, é Deus que vai tirar a diferença, não sou eu que vou tirar a diferença. Se você crê nisso, ora por isso. Estamos começando um novo tempo na vida da igreja, desta congregação, vamos falar assim. Não somos melhores, lembra? Não somos melhores que ninguém. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, por alguma coisa que eu não entendo, Ele colocou tanta gente aqui que quase tromba. Se nós ficarmos aqui, nós vamos adoecer, porque é muita gente que sabe fazer coisa e tem dom e não tem nem espaço. Tem irmão que está adoecendo porque não pode ministrar. Como que eu fico sem ministrar, sem usar o dom de Deus na minha vida? Não posso. Mas não tem espaço, nós já temos 13 pastores. Por mais 13, 26, para quê? Daqui a pouco todo mundo. Então vamos ordenar todo mundo e pronto, né? Não dá. Mas você é pastor, você é pastora, você precisa saber que Deus tem um chamado para você. E vai ter espaço, porque tem muito espaço no mundo para que nós possamos agir como missionários de Deus, como apóstolos, como profetas, como evangelistas, mestres, pastores de toda forma. Tem muita coisa para fazer. E nós estamos começando a sentir esse peso, e eu quero nessa manhã, então, deixar esse recado pairando sobre a congregação. Eu não sei como eu vou fazer, também não sei. Fala, Paulo, você faz evangelismo? Não, eu sou tímido. Diz que os tímidos não entraram no reino, o que eu vou fazer, senhor? Eu preciso ser curado, viu, Raldos? Eu estou no ônibus lá, eu estou em qualquer lugar, eu estou indo para um lugar para o outro, encontro com a pessoa, e eu fico pensando, preciso pregar para essa pessoa, mas como é que eu começo? Não sei começar. Mas nós precisamos. E tem gente aqui que sabe começar, viu? Esses dias aqui foi um irmão na minha casa lá, conversar comigo, daqui a pouco apareceu uma pessoa que não era crente. Ele já pregou tudo, em 5 minutos ele anunciou o reino. Orou!
Impressionante. Essa unção precisa vir sobre nós. Essa paixão de Deus pelo mundo precisa vir sobre nós. Nós precisamos nos converter ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que parou a sua agenda para mexer conosco. Ele pôs nós na agenda dele em troca de toda a agenda da glória. Ele deixou a glória. A agenda dele era a glória, era a unidade com o Pai, mas ele deixou aquela agenda que eu queria ter e que ele queria ter, mas ele deixou aquilo para ser como nós, para sofrer, para que todos pudessem ser salvos, para aquele que tem que ser salvo. E nós temos pessoas que nós não sabemos se vai ser salvo, você sabe? Por isso que Deus não deixa a gente saber, porque é para semear todo o tempo e orar para que Deus cuide da frutificação. Assim como Deus cuidou daquela moça, que um semeou, o outro colheu e o outro dá o crescimento. Ou um dá crescimento, o outro colheu. Amém? Se você crê nisso, fica de pé, nós vamos orar. Eu queria que Raul de Silvana viesse aqui orar por nós, para que essa unção nos pegasse e que não deixe ninguém acomodado enquanto Deus estiver falando isso. O ponto de partida é 2019. Eu só estou fazendo a van premiere aqui.